Lamentações 3:22. Glória a Deus. Onde a palavra de Deus nos disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que a busca. Bom é ter a esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Os irmãos poderiam sentar. Aqui no primeiro versículo que nós acabamos de ler, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas aqui tem um porém, a vez até mesmo os crentes aplicam isso em todas as pessoas, não. Essa passagem aqui, ela é para aqueles que é temente e fiel a Deus e faz a sua vontade, porque se fosse para qualquer um, era bem diferente, mas não, aqui é para aqueles que faz a sua vontade. As promessas de Deus, irmão, não é para aquelas pessoas que levam a vida de qualquer maneira, né? Quer andar do seu jeito, fazer do teu jeito e não quer andar na direção de Deus. Então a misericórdia do Senhor é para aqueles que faz a sua vontade e anda de acordo com a sua palavra, né? Aqui o versículo 23, né, diz que novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, né, para com cada um de nós. E aqui ela ainda diz: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. É por isso que a palavra o salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele viu o meu clamor, né? Então as misericórdias de Deus é para aqueles que esperam no Senhor com paciência. Diante de luta, das provações, ele está firme com Deus. E se não tiver luta, não tiver provação, ele está firme com Deus. É dessa maneira, né, que nós vamos chegar lá um dia, né? Porque às vezes tem pessoas que ele é forte, animado, não falta um culto se tudo estiver bem para ele, né? Mas começou a passar por uma lutinha, já começa a reclamar, murmurar, não quer mais ir para a casa de Deus. E já tem aqueles que, se Deus abençoar, não vai para a casa de Deus, tem que pôr luta, provações, para que ele corra para os pés do Senhor, né? Então aqui o versículo 24, 25. Bom é o Senhor para que se atém a Ele, para a alma que o busca, né? É para aqueles que buscam Ele, é aqueles que procuram Ele, é aqueles que estão sempre aproximando dEle, procurando dia por dia chegar mais perto de Deus, né? Então as misericórdias de Deus é para esses, né? Aqui o versículo 26, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Então o crente fiel e temente a Deus, diante das lutas, das provações, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele não vai maldizer, ele vai passar aquela luta em silêncio para as pessoas que estão à sua volta, mas buscando a presença de Deus, para que ele possa ser o vencedor na presença de Deus. O versículo 29, ainda nesse capítulo, diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, né? Então, irmão, o crente diante da luta, quando não tem mais saída, não tem mais jeito, tudo
Findou ainda o crente que tem esperança, ele confia que Deus pode solucionar o seu problema. Depois de não tiver mais jeito, ainda há jeito, porque o crente ele sempre tem uma válvula de escape, e essa válvula de escape se chama Jesus Cristo. Às vezes quando a pessoa chega para a gente e fala, ó, para você não tem mais jeito, você pode desistir. Você coloca a boca no pó, começa a clamar a Deus, começa a implorar a Deus, em silêncio, sem murmuração, sem reclamar, e de repente quando a pessoa pensa que não tem solução, a solução chega, porque Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele, né? Porque, irmão, muitas pessoas, nos dias que nós estamos vivendo, estão por aí, né? Para todo lado. Promete bênção para um, promete bênção para outro, e muitas das vezes ele não tem nem para ele, né? Nem para ele tem que estar prometendo para os outros. É aquele crente que quando vai pregar, ele diz, olha, você vai ser abençoado, a sua vitória está na tua mão, né? Ó, Deus é contigo, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai mudar a história da sua vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Só prega a rosa, mas esquece de pregar os espinhos, né? Só vive prometendo bênção, e sempre Deus está aqui e ali puxando o tapete de um desse tipo de pregador, né? Que acha que tudo que ele fala Deus vai cumprir. Mas aqui nós podemos ver o versículo 37, os irmãos podem observar, Deus fala assim, quem é aquele que diz, é assim, e acontece, quando o Senhor não manda, né? Então não adianta nós prometer bênção, irmão, se Deus não mandou nós prometer. Mas se nós estiver pregando e Deus mandar, você pode falar que Deus é fiel e verdadeiro para cumprir. Eu me lembro de uma vez na igreja de Ogá, quando eu estava na frente do trabalho, um determinado dia, no sábado, Deus falou comigo, amanhã você jejum o dia todo, vai lá no mercado, compra uma latinha de óleo de oliva, desse jeito Deus falou comigo. Fui lá, comprei a latinha, minha esposa estava junto, meu filho estava junto, comprei a latinha, não comentei nada com ninguém, cheguei em casa, coloquei no vidrinho que eu tenho até hoje, né? Passei o dia apresentando aquele óleo a Deus, e Deus falou assim, amanhã você vai chegar na igreja e vai orar para fulano de tal. Eu não sabia nada da vida daquela pessoa. Eu só lembro que todos os cultos de oração ela estava chorando de joelho, mas como ela estava desempregada, eu pensei assim, deve porque ela está desempregada, ela pedindo a Deus para abrir uma porta. Aí no domingo, aí Deus falou comigo, pega o óleo, o marido dela era obreiro, eu falei, Deus falou comigo, pega o óleo, coloca na mão dele, manda colocar em cima da coluna dela, e você vai ungir ela na testa dela, e eu vou curar ela. Aí na hora do final do culto, chamei na oração, até chamei ela veio na frente, da maneira que Deus falou, eu fiz, coloquei o óleo na mão do esposo dela, ele colocou na coluna dela, eu orei por ela foi embora, né, para a casa dela. Aí no outro domingo ela não pôde vir porque ela estava muito gripada, não deu para vir na igreja. Era a Santa Ceia, e eu, minha esposa e meu filho fomos lá levar a ceia para ela. Chegando ali, quando nós entramos para dentro, que eu já tinha ido preocupado, pensei, meu Deus, o Senhor mandou orar por ela, que o Senhor ia curar, e será que ela não sarou? Aí cheguei lá na casa dela. Quando eu e minha esposa entrou, meu filho, minha esposa lembra disso, se eu perguntar meu filho, ele lembra. Nós entramos para dentro. Ela chegou, nos recebeu e disse assim, eu tenho uma bênção para contar, mas antes eu quero te mostrar uma coisa. Eu não sei como é que, eu esqueci como é que fala em português, aquele negócio que tira, que aqui fala sachim, né? Do corpo, assim, dos ossos. Raio-X. 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 Ela veio com uma menos assim, no meio metro, né? Da coluna dela de fora a fora. Quando ela fez assim, ela falou assim, ó, assim era a minha coluna. Né? Era, por exemplo, a coluna normalmente ela faz assim, né?
E a dela era assim, ó. O pescoço era assim, de nascença, e eu não sabia. Então ela não conseguia lavar as louças, ela não conseguia dar banho na criança, ela não conseguia fazer uma faxina dentro de casa, ela não conseguia trabalhar, ela estava neutra. E ela disse que chegou no outro dia, na casa dela, o marido foi trabalhar, ela esqueceu da enfermidade, do problema, limpou casa, lavou vasilha, deu banho na criança, e quando ela lembrou, falou, mas peraí, eu não fazia nada disso. Aí disse que ela abaixou, levantou, fez tudo quando foi tipo de exercício e não sentiu mais dor. E na outra semana ela já estava trabalhando, empregada. Então é assim, irmão, quando Deus manda, Ele cumpre, Ele é fiel, é verdadeiro. Não precisa nós mecanizar a igreja, não precisa nós prometer aquilo que Deus não mandou. Quando nós falamos, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Glória a Deus. Outra coisa, irmão. O crente temente e fiel a Deus, ele não morre no deserto. Isso é verdade. O crente fiel e verdadeiro, quando ele está no deserto e está com sede, Deus faz minar a água da rocha. Aleluia. E ele não passa sede. Aleluia. Mas isso é para crente que luta para ser fiel a Deus. Aleluia. O crente que luta para ser fiel a Deus, ele não passa fome no deserto. Quando não tem comida, Deus manda maná do céu. Oh, aleluia. O crente temente e fiel a Deus, quando ele está no deserto, num momento de calor, Deus coloca uma nuvem para proteger. Quando ele está com frio, Deus coloca uma coluna de fogo para aquecer a vida dele. Mas tem um porém, irmão, isso é para crente que luta para ser fiel a Deus, não é para qualquer um. Porque o crente, irmão, que não é fiel a Deus, crente murmurador, crente que vive reclamando da vida, ele morre no deserto e não entra na terra prometida. A terra prometida é para aqueles que fazem a tua vontade. Com luta ou sem luta, ele está de boca fechada, clamando a Deus, sem reclamar e sem murmurar. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Aleluia. É nele que nós precisamos desconfiar, é nele que nós precisamos esperar, é nele que nós temos que depositar a nossa confiança. Glória a Deus. Outra coisa, irmão, o crente temente e fiel a Deus, que luta para morar no céu. Quando ele está trabalhando, ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas quando ele está parado, ele mais e mais busca o Senhor. Aleluia. Mas infelizmente tem muitas pessoas, irmão, que quando está trabalhando é uma maravilha. Mas quando fica parado, em vez de ele buscar a Deus, ele vai procurar outras coisas. Eu nunca esqueço de uma palavra que um dia na época era presbítero Kleber, não sei como é que aquilo é hoje, né? Ele disse, irmão, tem pessoas que ficam contrariadas quando está parado. Eu não, eu louvo a Deus e agradeço que eu tenho mais tempo para buscar a Deus. E é verdade, irmão. Esse tempo que eu estou parado, eu tenho recebido muito mais bênção do tempo que eu estava trabalhando. Eu tenho sido muito mais abençoado do tempo que eu estava morrendo de trabalhar. Que muitas ceias eu não ia porque eu não aguentava. O pastor levava a ceia em casa. Eu fazia 6 por 1. Eu morava perto do shopping, são 200 metros, não tinha coragem de ir lá o dia que eu estava de folga. Mas tinha um porém. Se o cachorro ligar só, Antônio, o chicotou aqui, né? Vá. Ia sem reclamar, sem nada. Mas não dava conta de ir para a igreja. Mas eu digo, irmão, não podemos ser assim. Às vezes muitas pessoas pensam assim, esse presbítero deve ser um preguiçoso, né? Eu tenho lá, para qualquer um quiser ver, o meu cartão. Aquela caderneta que eles dão, você pode olhar lá e ver o quanto de dinheiro que eu já ganhei nesse Japão. Está aqui a pastora Sheila, o pastor Mark, que já trabalhou comigo, sabe disso, né? Eu não estou mentindo. Mas por causa disso eu sofri muito, passei muita luta, fui envergonhado, porque Deus não me mandou para cá
para viver morrendo em fábrica, não. Eu tenho promessa de Deus nesse país, eu estou buscando a presença de Deus, estou esperando em Deus. Sabe por que isso? Porque Deus já falou comigo: meu filho, não se preocupe com luta, com provação, com aqueles que falaram de você, porque aqueles que um dia te desprezaram, te abandonaram, não creram em você, humilharam você, pisaram em você, eles vão ver aonde eu vou te colocar. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos vão ver. Eu creio. E eu já estou vendo começar a ver isso, irmão. Aleluia. Já estou começando a ver isso. Aleluia. Deus é fiel. Quantos que a vez zombou de mim, criticou de mim, hoje pode me ver no YouTube eu lá. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é fiel, irmão. Se Deus tem prometido para você, Ele é Deus fiel, Ele é Deus verdadeiro, Ele não fala. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Apenas seja fiel, espera nele com paciência, que no momento certo Ele vai te exaltar. Aleluia. Ele vai te honrar. Glória a Deus. Se você está parado, busque mais a Deus, ore mais, jejuma mais, lê mais a palavra, prepare mais, porque Deus tem um plano na sua vida. Nós que estamos aqui, esse grupo, irmão, nós não estamos aqui por acaso, não. Esse dia mesmo Deus estava falando comigo, disse assim: olha, quando o mundo estava todo corrompido, em determinado dia, eu olhando no céu, eu vi um homem e sua família que era temente e fiel a mim, por nome Noé. E Deus sempre o usou um pequeno grupo para fazer grandes coisas. E eu não tenho dúvida desse pequeno grupo que está aqui, não, que Deus vai usar para fazer grandes coisas. Mas porém, nós vamos ter que ser fiel e lutar para ser fiel. Porque Deus não usa crente desmantelado, crente relaxado, crente que anda com a vida de qualquer maneira, não. Nós temos que depositar a nossa vida na presença de Deus. Então prepare, irmão. Se Deus te colocou parado, é porque Ele tem algo contigo. Não murmura, não reclama, porque Ele é fiel. O salmista Davi, ele disse: fui moço, agora estou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade. O justo, não está falando qualquer não, o justo. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E Deus, irmão, sempre Ele tem preparado, Ele tem ajuntado aquele grupinho assim, quando Ele quer falar com Ele, reúne e fala mesmo, porque Ele é fiel. Ele não Aleluia. Obrigado, Senhor. Diante da luta de provações, continua fiel a Deus, temendo a Deus, porque Ele vela por sua palavra. Ele vela por sua palavra, Ele é fiel. Eu creio. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele ainda diz: a sua palavra é fiel e verdadeiro. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Então pode clamar que Deus vai te responder. Eu agradeço.